Volvo, pela segurança de todos. Bem, gente, vamos então para o nosso quadro. Zé, fica aí com a gente porque eu quero ouvir seu comentário sobre esse assunto. Nós vamos agora para o nosso famoso quadro de muito sucesso, que é o Não Convide para a Mesma Festa. E hoje é um quadro de peso, né, Paulinha? E olha que o Vini queria os dois na mesma festa, na festa dele, né? Estamos falando de Lula e Ciro Gomes. Os dois que já foram grandes amigos, mas trocaram farpas no Twitter, é isso? Trocaram. Eu que falei que não queria falar de inimizades, peguei bem o quadro no convite pra mesma festa. Mas vamos lá. Vocês ficaram tristes? Eu? Eu não, Adriles. Eu tô aqui só comendo pipoca, assistindo todo mundo brigar. Então, assim, ó, vocês lembram que o Ciro deu uma entrevista pro Valor Econômico e disse que vai pra cima do Lula nas eleições de 2022. Da história. Pois é. Tem razão. Teve isso, né? Só pra contextualizar da onde que começou. Aí, o Lula resolveu escrever um tweet sobre Ciro Gomes. Vamos ver o que disse Lula. Eu adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer. Mas eu aprendi uma teoria com a minha mãe, Dona Lindu. Quando um não quer, dois não brigam. Não farei jogo rasteiro. Viu, Joel? Escreveu Lula sobre o Ciro, né? Aprenda, Adriles. Aprenda, Joel. Aprenda com Lula. Uma lição para todos. Eu não quero Dona Lindu. Não adianta dar piti. Uma lição de Dona Lindu para todos nós. Aí, Ciro resolveu responder, mas já, assim, só pela estética a gente já vê que, né, ele tá mordido, porque em vez dele dar aquele RT com a resposta, que é o que a gente faz normalmente. Um coraçãozinho? Não, ele printou para não dar relevância pro Lula, para deixar o Lula ali separado dessa conversa que ele ia fazer com quem o segue nas redes sociais. Então ele printou o que disse Lula e escreveu um textão, tá? Vou trazer aqui para vocês. Lula, não é que você não queira brigar. É que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio. O que você não quer é debater o país, os projetos, as coisas que o PT fez no poder. Então você reduz a política a uma briga de amigos, a afetos. O povo brasileiro não merece isso. Estamos vivendo a maior crise da nossa história. Temos que debater problemas e diferentes projetos com seriedade. Quero brigar contra a corrupção, a desindustrialização que você promoveu, a desigualdade que você manteve, os juros que seu governo pagou. Mesmo porque eu não gostaria de tratar você como amigo. Todo mundo sabe que você só considera amigo uma única pessoa no mundo, você próprio. Eu quero sim tratá-lo como oponente em uma disputa política de alto nível em torno de ideias, propostas, projetos e fatos. Lembro, você é o responsável pela tragédia do desastrado Bolsonaro. Ou você assume que 70% dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul, Norte e Centro-Oeste que votaram no Bolsonaro são fascistas e gado, como sua corte chama. Respeite a inteligência do povo brasileiro, Lula. Quais são suas novas ideias? Qual o seu verdadeiro projeto de nação? Se existir, aceito confrontá-los civilizadamente com o meu. Debato em qualquer dia, hora, meio ou território. Vamos debater o Brasil e não afetos pessoais, disse Ciro Gomes nesse textão no Twitter direcionado a Luiz Inácio Lula da Silva. Então, talvez não estejam na mesma festa, mas num debate, não sei se vai ter, não sei se vai acontecer. Mas está acontecendo também um outro movimento, um movimento de amor, um movimento de crush, de admiração mútua entre quem? Lula e Fernando Henrique Cardoso. Essa dupla, a gente pode chipar eles, né? Que já foram oponentes políticos, agora já estão assim mais parças na vida. A gente teve ontem uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso ao programa Conversa com o Bial, não é verdade? E lá o FHC fez um afaguinho ali na barba do Barba. Vamos conferir o que é que ele disse. Dessa vez eu quero poder votar com tranquilidade. Mas se eu não puder votar com tranquilidade, eu vou fazer uma escolha. De Sofia, é difícil. Né? Mas eu vou ter que fazer, porque nós sabemos o que significa o Bolsonaro. Né? E o Lula, pelo menos, ele não é assim, é democrata. Né? Pelo menos ele respeita as instituições. Né? O Lula é uma pessoa curiosa, porque o Lula, ao mesmo tempo que ele é líder sindical, o que é bom.
Ele olha para os que mais precisam, mas ele gosta dos que não precisam. Parece que ao mesmo tempo, né? Então, ele faz uma ponte aí. Em certas circunstâncias é melhor ter a ponte que ter alguém que derrube ponte. Disse Fernando Henrique Cardoso no Conversa com o Bial sobre essa questão do Lula, ao que Lula responde no Twitter. Vamos lá! Eu gostei da entrevista do FHC. Sempre tivemos uma disputa civilizada. Ele me conhece bem, conhece o Bolsonaro. Fico feliz que ele tenha dito que votaria em mim e eu faria o mesmo se fosse o contrário. Ele sempre foi um intelectual e sabe que não dá para inventar uma candidatura. Tá aí, Paulinho. Muito bom, Grandes hein? relatos. Temos aí a movimentação da terceira via, da possível terceira via. Nada, né? o contrário, terceira isso é via? negação da É terceira Lula. via. A primeira via. Se vocês me deixarem concluir o raciocínio, eu prometo para vocês que eu vou explicar. O que eu tô dizendo é o seguinte, no caso do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ao meu ver, de todos da terceira via, é o que faz o melhor movimento para a Tem mais sociedade. potencial. Melhor movimento para a sociedade. Ontem eu assisti a entrevista no Pânico do João Amoedo. Pessoal, Perdido. vou falar uma coisa para Perdido. vocês. Low energy. Esse discursinho Sai nada dali. mequetrefe não chega a lugar nenhum. Olha o que o João Amoedo falou. O STF, em geral, tem feito um bom trabalho. Putz. Mais positivo do que negativo. Isso no Pânico ontem. Aí eu faço uma pergunta, pelo amor de Deus, gente. Cadê o discurso forte contra o Lula? Um Supremo Tribunal Federal que soltou André do Rep. Aí o cara que se diz a terceira via, que quer ser um caminho diferente, tem essa coisinha. Mas contra o Bolsonaro é aquele discurso fortíssimo, contrário. Aí ele fala, não, mas olha, nós temos que tentar chegar na semifinal para ir para a final. Amigo, você não tá entendendo, você não chega na oitava, assim. Não é na semifinal. Não chega nem na oitava. É um discursinho muito fraco, não é não, Zé? Tá faltando o discurso, sim, tá faltando. Olha só, essa fala, eu aprendi em estratégia eleitoral que você não deve admitir a derrota nem sozinho no banheiro com a luz apagada durante uma disputa eleitoral. Fernando Henrique já admitiu ali de que está derrotado e que a disputa é entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Henrique, líder, não adianta, ele é o presidente do PSDB, o presidente simbólico do PSDB. Sobre o Ciro, estão chamando aquele o novo Corona Círus. O pessoal Como é que é? Como é que é? O novo Corona Círus. O novo coronavírus. Essa nova postura dele. Isso aí já é reflexo do alter ego do grilo falante ex-Lula, que é João Santana, que agora está no ombro do Ciro Gomes. E aí é um perigo, porque, olha, meus amigos, não fiquem tão amigos de alguém que não possa tê-lo como adversário no futuro. Também não deve ter alguém tão adversário que não possa tê-lo como amigo, não. Isso é um segredo do Tancredo Neves. E o João Santana conhece o Lula por dentro, conhece as suas fragilidades, conhece as suas dificuldades e conhece onde a banda toca. E agora, João Santana é o conselheiro grilo falante do Ciro. Novo Corona Círus. Então, a confusão está aí entre Lula e Ciro. Ciro vai partir para cima e Lula, experiente, não engole a isca e quer disputar com Bolsonaro. Acho que o casamento aí é Bolsonaro e Lula, né? Os dois torcendo para serem adversários no segundo turno. Muito bem, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Amanhã estaremos juntos. Valeu, Zé. Bom trabalho. Perfeito. Até lá. Gente, olha, numa dessas, o Ciro pode crescer, viu? Acho que não duvido, mas ele tem um grande obstáculo. Fala. Qual é? Minha vez? Vai lá. Fala. Eu acho que o Ciro Gomes, eu concordo com você, Paulo, na hora de se colocar perante o público, ele que faz o trabalho, ele que tem um discurso coeso, coerente e convicto. Só que ele tem um problemão aí, que foi essa chegada do Lula, e com a chegada do Lula, ele viu que o eleitorado de esquerda, que ele tentava falar com esse eleitorado mais antes, esse eleitorado de esquerda está fechado com o Lula. Quando ele começa a bater no Lula, o que ele está mirando? Ele está mirando o eleitorado mais de centro e centro-direita. Agora, o Ciro tem um problema com esse eleitorado também. As pautas econômicas dele estão muito distantes do que a centro-direita. Ele está dialogando com o Paulo Rabelo de Castro, né? Ele está falando um pouco mais. Vamos ver o que vai sair daí. Mas até hoje ele estava assim, com pautas econômicas que estavam o oposto do que esse povo de São Paulo, do interior, do centro-oeste, vota em geral. Então, acho difícil ele conseguir fazer esse movimento, mas está tentando. E quem vai negar que as coisas que ele disse no tweet dele são verdadeiras? É óbvio que é tudo verdadeiro ali. O Vini nega. Como? O Vini nega.
Não, mas é óbvio que é tudo verdadeiro. O Lula, Tô quieto. o governo Lula foi palco, o governo Lula e os governos PT foram palco e da maior corrupção do Brasil. Promoveram essa polarização que a gente vive hoje em dia. Então dá pra jogar uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro, de fato, na reação Não vou contribuir pra essa enojada realidade. contra o que foram os governos PT. Muito do que o Ciro falou ali era verdade. Agora, a dificuldade dele é conseguir a opinião pública e os eleitores para tornar o projeto dele mais forte. Agora ele tá muito escanteado. Drilis, eu quero saber a sua opinião sobre essa estratégia que essa terceira via brasileira está adotando. É nula. A terceira via não existe. A eleição entre Bolsonaro e Lula, todos eles vão ser nanicos. Agora, o Ciro tem razão. O Lula é a apoteose da oligarquia, da corrupção, do conluio entre Estado e empreiteiros, empresários, deputados, do propinoduto. O Lula é o centro. Só que o Ciro, desde o início, endossou, fez parte, foi ministro e propagou esse tipo de política petista desse conluio. Ele demonizou a Lava Jato, ele apoiou o Lula na época do Mensalão, falou que queria depor o Lula por questões políticas, rasteiras, ou seja, ele é a base, ele é o construto desse lulopetismo também, ele é um coadjuvante de Lula e continua a ser. Ele não engoliu essa data fraude que tentou fazer com que o Bolsonaro ficasse em segundo lugar e esses nanicos exatamente atacassem Bolsonaro e preservassem Lula, o candidato do establishment, do judiciário, da grande mídia, dos tucanos e de todo mundo. É tudo jogo de cena em desespero. Ele sabe que ele não tira voto de Bolsonaro, que é de direita, a direita tá consolidada e sedimentada em torno do nome de Bolsonaro, mas eventualmente ele acha que vai tirar votos do Lula e não vai. Não tem a menor hipótese. E no eventual segundo turno, ele vai apoiar Lula e no eventual governo Lula, ele vai ser ministro e vai participar do governo Lula contra exatamente a favor exatamente desse maior orquestração de campanha em torno de candidato que a gente já viu na história. São políticos, juízes, establishment, jornalistas e os jornalistas. Eu quero fazer até um capítulo à parte. Eles torcem pra Bem Lula. curtinho. Eles torcem pra Lula, Paulo, pra no dia seguinte se transformarem em oposição ferrenha a Lula. Assim como o Fernando Henrique e outros. Eles não estão nem aí pro país. Eles querem só um aditivo pro seu narcisismo e egolatria. Eles querem Perfeito. fazer oposição a um candidato que hoje eles estão endossando. Vê se isso é uma coisa ética. Isso eu tô Gente, falando da grande mídia brasileira. São